Olá, como você está? Espero que bem. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algo chamado soma telescópica. Vou demonstrar de maneira um pouco mais intuitiva e de outra maneira mais manipulando o símbolo do somatório. Eu prefiro a segunda maneira, mas a primeira maneira é mais fácil de entender, talvez. Muito bem. Então, a soma telescópica é um resultado que diz o seguinte: se nós pegarmos a soma de A2 menos A1 com A3 menos A2, A4 menos A3, indo até o AN menos AN menos 1, vocês podem perceber que alguns termos aqui se cancelam. A2 com A2, A3 com A3, o A4 vai cancelar com outro termo aqui que não está aparecendo, o AN menos 1 com um termo aqui. E vão sobrar então dois termos, o menos A1 e o AN. Quer dizer que a soma de todos esses termos dá AN menos A1. Tá? O que é isso? É a soma de todos esses termos aqui. Vou escrever embaixo. A2 menos A1 mais A3 menos A2, etc. Indo até AN menos AN menos 1. Só que essa soma aqui que eu simbolizei com os 3 pontinhos pode ser escrita de outra maneira, mais compacta, usando o símbolo de somatório. Então ela pode ser escrita assim: somatório de K igual a 1 até N menos 1. O que a gente está somando? AK mais 1 menos AK. Esse K mais 1 aqui é um índice, tá? É o termo de ordem K mais 1. Somando todos esses termos, vai dar AN menos A1. Então esse resultado aqui é chamado soma telescópica. Soma telescópica. Muito bem. Então, tem esse modo aqui da gente ir colocando os termos um em cima do outro e cancelando eles. Mas aqui, por exemplo, o A4, a gente tipo acredita que ele aparece lá de novo, né, para subtrair. O AN-1 aqui também acredita que ele aparece aqui antes. Tem a outra que eu coloquei a tabelinha aqui. E permite ver talvez um pouquinho melhor nessa demonstração. Vamos lá. Os termos que estão sendo subtraídos, eu vou colocar eles da cor vermelha. Os termos que estão sendo somados, eu vou colocar da cor azul. Então A2 está sendo somado, A3 somado, A4 somado, AN somado. Os vermelhos aqui, A1, A2, A3, AN menos 1. Muito bem. Então, aqui em cima eu vou colocar os que estão sendo somados, escritos em azul. A2, A3, A4, A5, A6, A7, etc. AN menos 1. A gente vai até o AN, somando. Que começa no A2, aqui ó, o A2, e termina no AN, somando. Então coloquei todos aqui em cima. Vou colocar então de vermelho aqui os números que estou subtraindo. Menos A1. A gente subtrai de A1 até N menos 1. Menos A2. Menos A3. Menos A4. Opa, coloquei A2 aqui duas vezes. Então só ajeitar. Menos A6.
menos A7, etc. Eu vou subtrair até o menos n menos 1. O termo AN eu não subtraio, tá? Então, esses termos aqui, ó, 2 corta com A2, A3 corta com A3, A4 corta com menos A4, e assim a gente vai cortando todos os termos. Fica só o AN como positivo e o menos A1 como negativo. Então essa soma toda aqui realmente dá AN menos A1. Talvez essa maneira de organização pelo meio da tabela seja melhor para observar, né, o que a gente corta, o que a gente deixa. Mas então temos duas maneiras aqui que são só para maneiras diferentes de organizar, né? Uma aqui a gente colocou um em cima do outro e outra nós colocamos em tabela aqui. Uma tabela. E a tabela, na verdade, eu acho mais... Eu vejo melhor o que está acontecendo, eu acho mais simples de ver. Porém, existe uma outra maneira que é mais hardcore, é mais complicada, que é usando o símbolo de somatório. Eu vou demonstrar também usando só manipulando esse símbolo aqui. Tá bem? Então a gente quer saber o que é somatório de k igual a 1 até n menos 1 de AK mais 1 menos AK. A gente quer deduzir que isso aqui é a n menos a 1. Tá bom? Então, olha só, eu vou abrir somatório de dois termos, é o somatório do primeiro termo e faço também o somatório do segundo termo. Muito bem. Aqui nesse termo, esse somatório, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou subtrair um dos índices. Essas coisas de subtrair coisas dos índices é mais treino mesmo, saber as propriedades. Mas é uma propriedade de somatório que se nós subtrairmos um do índice... Não, eu vou somar um aos índices aqui, desculpa. Então, em vez de começar do 1, vai começar do 2. Em vez de até o n-1, vai até o 2. Quando eu somo 1 aos índices, eu subtraio 1 aqui nos termos que estou somando. Por quê? Olha só. Esse termo aqui, a gente está somando de k igual a 1, começa no A2, e vai até o índice k igual a n-1. Quando o índice é n-1, fica n-1 mais 1, que dá n. É a mesma coisa aqui, ó. Começa com A2 e vai até o AN, tá? É só outra maneira de escrever. Agora, esse somatório aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu gostaria de que ele começasse do k igual a 2. Como eu queria que ele começasse do k igual a 2, eu vou tirar o termo A2 da sequência. Então tirei ele do somatório, subtraio ele aqui. Termo A1 da sequência, né? Do k igual a 1. Porque a gente quer começar do k igual a 2, então a gente tira o termo A1. Tirou para fora do somatório. Agora, para esses dois somatórios aqui serem iguais, faltou o limite superior aqui. Um é n e o outro é n menos 1. Então esse aqui eu vou jogar para fora o número que está no índice n. Só o resto vai ficar no somatório. K igual a 2 até n menos 1. AK menos somatório de k igual a 2 até n menos 1 AK. Menos a 1. Percebo agora que os somatórios no meio são iguais. Tudo começa no k igual a 2 e vai até n menos 1. Então a gente pode cancelar esses somatórios. E ficou o quê? Só o AN menos A1, tá? Então o que nós demonstramos, apenas manipulando o símbolo do somatório, é que o somatório de k igual a 1
até n menos 1 de ak mais 1 menos ak, isso é igual a n menos a 1. Agora eu vou falar um pouquinho sobre notações. É possível escrever isso aqui com outras notações, tá? Primeiro, a gente pode definir que delta de ak é igual a ak mais 1 menos ak. A gente pode definir também que o ak aplicado em limite n e 1 é igual a n menos a 1. Tá? Então, com essas notações, a soma telescópica fica da seguinte maneira. Somatório de k igual a 1 até n menos 1 do delta de ak é igual a k aplicado em 1 até n. Aqui o índice é n menos 1, quando passa para a fórmula, fica o n, tá? Então, se o índice aqui, o limite superior, fosse n, como é que ficaria? Esse aqui é o número 1, tá? Somatório de k igual a 1 até n de delta de ak é igual a k. É sempre um número a mais do que o limite do somatório. Por sua vez, é igual a n mais 1 menos a 1. Essa fórmula tem várias aplicações na matemática. Uma em que eu já construí um vídeo é aquele que nós temos a progressão aritmética. Se o delta de ak é igual a razão, quer dizer, a subtração dos termos consecutivos é igual a um número constante, que é chamado de razão, então nós temos o quê? Somatório de k igual a 1 até n menos 1 do delta de ak é igual ao somatório de k igual a 1 até n menos 1. Olha, o delta de ak é igual a r. Só que r aqui é uma constante. Está sendo somado quantas vezes? N menos 1 vezes. Então dá n menos 1 vezes r. E por soma telescópica, esse primeiro termo aqui dá quanto? Dá n menos a 1. Lembrando que esse n aqui é um índice, tá? Então a n menos a 1 é igual a n menos 1 vezes r. Isso aqui é a fórmula da progressão aritmética. Quer dizer, na progressão aritmética, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Essa fórmula da progressão, essa fórmula da soma telescópica, ela tem várias aplicações para deduzir fórmulas gerais, fórmulas de soma, tá? Então aqui a gente consegue deduzir a fórmula geral da progressão aritmética usando soma telescópica. É claro que tem várias maneiras. Essa maneira aqui é uma maneira mais hardcore, mas para quem está mais acostumado com as notações de somatório. Aqui nós fizemos a soma telescópica usando mais coisas mais intuitivas, né? Mais básicas em termos de notação. Porém, no fim, eu acabo preferindo a maneira mais hardcore aqui depois por outras coisas. Até pro rigor também. Eu me sinto mais confortável também, apesar de ser mais complicado. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Grande abraço.